Esse texto aqui do Maranhão, ele colocou: olha, o governo não começou do zero não, ele começou do menos 20. Porque foi preciso sanar muitas dúvidas jurídicas que embargavam alguns projetos do GDF, foi preciso reconquistar a confiança dos fornecedores que trabalhavam com o governo, né? Muitos pagamentos estavam atrasados, foi preciso limpar o nome do GDF que estava na lista de devedores do governo federal, e foi preciso também cortar o mato da cidade, né? Bom dia, Tadeu Filipelli, vice-governador do Distrito Federal. Bom dia, Toninho, bom dia a toda a equipe que forma esse fantástico programa da FM 104, Celso, André, o João Zisman, o Barnosi, a todos os nossos ouvintes principalmente. Toninho, você tem razão quando você coloca isso. Eu não gosto e não quero, acho que a gente faz a vida pública, você tem que fazer com entusiasmo. É verdade. Você tem que ter esse compromisso. Esse negócio, esse discurso, não, que é um sacrifício, é duro, é duro. Mas não pode ser, a pessoa não pode entender como um sacrifício. Se entender que é um sacrifício, que está acima dos seus limites, vai buscar o seu caminho, né? Vai tomar outro Pede caminho, sair, porque né? não precisa, pede para sair. Acho que a gente tem que fazer as coisas que faz com entusiasmo. E a gente tem que ter uma realidade muito grande. Por exemplo, eu fico muito desconfortável em simplesmente você apelar ou invocar aspectos políticos para criticar um fato ou outro. Então eu prefiro, vamos dizer assim, não quero politizar a questão. Tanto é que eu não quero citar nomes, não quero fazer críticas pontuais ou específicas, mas quero apenas ponderar, né, com aqueles que nos ouvem, qual foi a situação quando a gente fala que nós não pegamos o governo na estaca zero, mas na estaca menos 20, qual foi a história que antecedeu a nossa chegada ao governo, a chegada do governador Aguinaldo, a minha chegada ao governo. É interessante o seguinte, quem vai falar, quem vai desconhecer a crise política que em 2009 se abateu sobre Brasília? É impossível. Né? E agora, quem também pode imaginar que uma crise política desse tamanho, uma gravidade dessa, foi a crise política mais noticiada no Brasil, a mais documentada, né, a mais fotografada, filmada, né? Quem poderia imaginar que essa crise não traria graves consequências? E trouxe. Nós tivemos em 2010 apenas um ano, com 4 governadores. Toninho, a gente vê quando muda o governo de uma pessoa para outra, só aquela tal transição demora ali 3, 4 meses. Como é que você muda 4 vezes de governador em um ano? E os governadores, quem quer que seja, não estou aqui citando nome, mas como é que os governadores podem tomar as providências formais de um governo, as formalidades, as exigências legais, né? Num tempo tão curto. Não tem nem forma. Então, este foi o fato que fez com que, em 1º de janeiro de 2011, com a nossa chegada ao governo, a gente encontrasse um quadro daquela envergadura. O primeiro fato, a memória às vezes é um pouco curta, mas olha só, você podia discutir se o mato estava com 1,5 metros de altura ou 2 metros, mas que até no Palácio do Planalto, até no Palácio da Alvorada, onde fosse, todo mundo era só 1,5 metro, 2 metros de altura e acabou. É verdade. O lixo, talvez a gente não recorde mais, ele tinha sido parado de recolher, com a mudança das empresas. Então, todas as obras do Distrito Federal, não vou falar uma ou outra não, vou repetir, todas as obras estavam paralisadas. Não era parada por um dia ou outro dia para o fim do ano. Estavam com os contratos paralisados. Os serviços de manutenção pública, como tapa-buraco, etc., estavam suspensos formalmente por documentação oficial do governo. O primeiro dia, que foi um sábado, né, foi uma correria muito grande, sábado e domingo, por quê? Na segunda-feira iam abrir os restaurantes comunitários, né, não tinha o contrato para operar os restaurantes comunitários e atender o cidadão na segunda-feira com os restaurantes. Quer dizer, então, este foi o quadro que nós encontramos. As pessoas estavam sem pagamento, Felipe? Nesse caso, o contrato estava vencido. Não foi feita a licitação para renovar. Então, quer dizer, foi muito difícil fazer essa transição. Eu me lembro que no domingo, no sábado nós tomamos posse, no domingo cedinho, fizemos uma grande reunião no Buriti para começar a tomar algumas iniciativas. Vamos lembrar que tinha já até a equipe já começando a sair a rua para uma primeira faxina na rodoviária, etc. Mas a grande surpresa é que na hora que nós batemos a porta daquelas empresas que tinham os contratos de manutenção com o Distrito Federal, aquelas empresas que eu fui secretário de obras durante 8 anos, então conheço um pouquinho, né, a estrutura. Na hora que nós batemos a porta, as pessoas, de forma correta,
justificava o seguinte: mas está aqui a carta que que suspendeu o meu serviço. Ora, eu sou empresário, como é que eu faço? Eu não posso manter por tantos meses empregados contratados sem realizar o serviço sem receber. Então despedi grande parte dos empregados. As máquinas, as que eram alugadas, tive que devolver. E as que eram minhas, algumas estão desmontadas, sofrendo processo de manutenção, que é o que salva a gente de vez em quando. Então, quer dizer, foi muito difícil essa retomada. Agora, governador, uma dúvida aqui que quando você fala que teve uma carta de suspensão, essa carta foi enviada do governo para essas empresas que forneciam serviços para o GDF? Sim, sim. Eu achei que a paralisação tinha se dado por conta da falta de pagamento. Não. Mas houve uma suspensão, por parte do governo. Dentro da estrutura do governo, dos serviços de manutenção urbana, a partir da última sexta-feira da véspera do segundo turno da eleição. Mas é uma covardia isso. Foi muito difícil. Infelizmente. Então, olha, mas basta dizer o seguinte: não tem nem dúvida. Eu tenho um respeito muito grande. Eu acho que se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Então você tem que entender, né, as demandas da comunidade, o anseio da comunidade, sobretudo o direito que tem a sociedade sobre atendimentos básicos do governo. Mas vamos comparar o período chuvoso que nós enfrentamos em 2011 e vamos comparar o período chuvoso que nós estamos enfrentando esse ano. Ainda tem buracos? Tem. Mas, puxa vida, vamos imaginar o seguinte: se eu vou trabalhar numa forma dessa de operação tapa-buraco, eu tenho que atacar primeiro as grandes avenidas pelo volume de tráfego, né? E indo nesse sentido decrescente, até chegar nas pequenas acessos a conjuntos de casa. Então, claro que ainda eu tenho acesso de conjunto de casa que tem buraco, eu tenho vias ainda de grande movimento, mas secundárias, em algumas cidades que tem buracos, etc. Tal. Mas se eu pegar as principais artérias, as principais vias que estruturam o Distrito Federal, eu acho que hoje, nesse período de chuva, está até um tanto confortável. Foi o LR também. Eu passava ali, parecia que eu estava tendo um ataque de epilepsia. Entendeu? E então fazendo uma qualidade que a gente está tentando fazer o melhor possível, respeitar o dinheiro público. Mas essa história, eu volto a insistir, não quero politizar a questão, não quero citar nomes, mas o próprio VLT, que agora nós republicamos a licitação, porque a gente estava sendo acusado de ter parado uma obra dessa, não, nós encontramos parada. E essa é o pior, parada por questão judicial. Tribunal de Contas? Pior ainda, não, na Justiça. Em outubro de 2011, ou seja, perdemos quase um ano para ter a decisão da Justiça que aquele contrato era nulo. Por isso que restou aquele esqueleto daquele viaduto na ponta da Lagoa Sul, que atrapalha o trânsito demais ali. Né? Você não imagina o seguinte: você não imagina a tensão nossa no fim da tarde, com aquela fila de ônibus que toma conta do dado 3 e ainda tendo que fazer aquela manobra no final do dado 3. Tudo isso daí é uma angústia muito grande para nós. Mas não adianta. O que eu acho que é interessante, o que eu posso entender como interessante é o seguinte: queria que 2013, esse ano de tantas realizações, tivesse sido 2011. Aí sim estaria satisfeito, mas a realidade não permitiu isso, né? 2012, graças a Deus, conseguimos colocar uma série de sementes, lançar a licitação dos ônibus, que você vê que progredindo, né? E as coisas começam a andar, e graças a Deus, a andar bem. Agora, impossível se a gente não fizesse dessa forma, após a história que Brasília sofreu, com esses cuidados, que a gente imaginaria que sobreviveria a todas as providências nossas. Basta ver o seguinte: licitação dos ônibus, 131 ações nós tivemos que vencer ao longo do tempo. Em um ano e 10 dias mais ou menos, um ano e 15 dias estamos completando agora, nós tivemos que vencer 131 por parte das empresas? Por parte das empresas, por parte de alguns órgãos fiscalizados. Agora, se nós ganhamos 131 ações, quer dizer que nós não estamos errados. Verdade. Tem que ter paciência. Isso daí atrasa, cada uma dessas atrasa um dia, tal. Mas hoje podemos, né, ter a alegria de ter duas, são 5 bacias no total, 2 bacias já assinadas, já contando prazo para começar os ônibus novos, mais 3 bacias em fase final de licitação, né, com empresas habilitadas já anunciadas. Estamos vencendo o prazo de recurso até o dia 26, que deveremos estar convergindo para o final dessas datas. Quer dizer, você vai juntando as coisas, né? Principalmente na área de transporte, eu acho que
está muito distante do que nós gostaríamos que fosse. Tem muita reclamação, viu, vice-governador? Daqui a pouquinho, inclusive, o André tem aqui alguns torpedões. Aliás, nós vamos encaminhar algumas perguntas para o Maranhão, porque não vai ser possível responder a todas as perguntas aqui por conta do tempo. Inclusive, eu sei que o vice-governador hoje tem um compromisso com os taxistas, não é isso? É verdade, é verdade. Hoje tem 8h30, por volta de 8h30. Mas, enfim, você que está